Certo, boa tarde, gente. Meu nome é Mariana Greter, eu sou designer, pesquisadora, produtora cultural. Esse projeto Estratégias de Marketing para Cinema, ele é resultado do meu projeto de mestrado. Sou formada em design de animação, e então eu resolvi me especializar pelo mestrado nessa temática, nesse tema de pesquisa de marketing para cinema. Hoje então é o lançamento desse e-book, e também a gente vai ter a segunda parte, que é a oficina de capacitação para utilizar essas estratégias que eu estudei. Então aqui no QR Code nós temos já o e-book disponível para baixar, e também o mapa. O mapa ele tem a opção de impressão e também a opção de completar pelo Canva, que é aquela plataforma online, que permite você colaborar com outras pessoas. Para ver se todo mundo vai conseguir acessar aqui o QR Code, o Farol ele tem o Wi-Fi liberado para todo mundo. Mas enfim, vocês podem acessar depois também. Eu deixei ali um cartãozinho com o QR Code para vocês acessarem depois. Basicamente a gente vai passar pelo e-book. Eu vou abrir ele aqui e a gente vai acompanhar. Mas vocês têm ele para baixar depois, caso precisarem revisar alguma coisa. Então, esse e-book, ele compõe 7 passos, que são essenciais para a gente estruturar um plano de divulgação e distribuição eficaz para um filme. Eu só vou mudar aqui a tela um minutinho. Então, quando vocês abrirem o link do e-book, vai para essa plataforma aqui. Ele passa como se fosse um livro, realmente. Você pode clicar aqui, ele vai passar como se fosse um livro. Aí tem essa apresentação que eu fiz para vocês sobre o que é o projeto. E tem o sumário, que então vai trazer as 7 etapas e as ferramentas de cada etapa. Só trazendo um contexto inicial para o projeto, eu percebi, em meio às minhas pesquisas, por artigos científicos, também fiz algumas entrevistas com produtores aqui de Santa Catarina, essa dificuldade em divulgar o filme, justamente porque a gente já tem um orçamento limitado para a produção. Então, quando chega na etapa de divulgação, primeiro, o produtor está cansado, já não tem mais orçamento para nada, praticamente, e muitas vezes o profissional, ele acaba sendo um profissional multitarefa. Ele tenta fazer tudo ele mesmo, seja a divulgação do filme, seja criar uma página no Instagram, mandar para festival, e isso acaba sobrecarregando e o filme acaba sofrendo com isso. Então, esse e-book, ele tenta trazer algumas dicas, algumas opções para a gente transformar esse processo de uma maneira mais eficaz, para que preferencialmente não seja o produtor que faça isso, mas caso tenha que ser, ele consiga fazer de uma maneira mais fácil, Então, a gente vai começar pelo passo 1, que é a fixação de metas. Cada filme tem um propósito. Seja esse filme contar a história de alguma coisa, vamos dizer um documentário, seja explorar técnicas artísticas, seja ganhar dinheiro, Tem gente que tem esse sonho de trabalhar com cinema, eu espero que isso se torne realmente possível para a nossa realidade, Então, assim, dependendo do propósito do filme, a gente precisa estabelecer objetivos específicos para isso. Porque o plano de comunicação, divulgação, distribuição, ele vai girar em torno dessas metas. A gente precisa estruturar o que a gente quer alcançar para poder começar realmente a fazer alguma coisa. Então, as metas, elas iniciam com uma reunião que você pode fazer com o diretor, com o produtor, enfim, quem está encabeçando aquele projeto. Você conversa com essa pessoa, caso você seja essa pessoa, mais fácil ainda, mas você decide o que você quer para o teu filme e, principalmente, traduz isso para números, A gente tem essa ferramenta Smart, que ela é uma ferramenta bem conhecida,
para definir metas, e ela é separada nesses critérios aqui: específico, mensurável, atribuível, realista e temporal. Então, específico, a meta deve ser clara e objetiva, né? A gente não pode dizer, por exemplo, eu quero crescer nas redes sociais com o meu filme, a gente precisa especificar. Coloquei aqui, precisamos atingir 20 mil seguidores no Instagram. Ela precisa ser mensurável, então ter essa quantidade, né? Um indicador numérico. Ela ser atribuível, a meta ela precisa ter um dono, alguém que vai trabalhar para ela. Então, se a gente colocar, eu quero 10 releases na imprensa, é o assessor de imprensa que vai trabalhar para cumprir essa meta. Ela precisa ser realista, justamente porque se a gente está falando de cinema mais independente, de rua, os nossos... esqueci o termo. Os nossos recursos são mais limitados, então ela precisa ser realista com o que a gente tem, com os profissionais que a gente tem trabalhando no nosso filme, onde a gente pode chegar. E ela precisa ser temporal, a gente tem que definir um prazo para ela. Então, até a estreia do filme, eu quero ter X números de seguidores no Instagram. Depois da estreia do filme, eu quero que 20 mil pessoas assistam ele. Então, precisa ter essas metas elencadas para a gente continuar o plano de comunicação. O próximo passo é o mapeamento de público. Nós temos 3 etapas nessa parte, que é a temática, o público-alvo e os semelhantes. A temática é a parte onde a gente vai identificar os principais temas, assuntos, gêneros que esse filme fala. Isso é muito importante, justamente para a gente definir o tom da comunicação, o que a gente quer que tanto a comunicação quanto o filme tragam. Então, por isso é importante ter definido essas temáticas. Ferramentas que ajudam isso são a logline, que é uma frase que vai definir toda a premissa do filme, né? Por exemplo, o Harry Potter, ele tem a logline: um jovem bruxo descobre que é o escolhido para derrotar um vilão que ameaça o mundo mágico. Então, essa logline, ela divulga o filme de uma maneira curta, né? Já a sinopse, ela é um resumo maior dessa premissa do filme, que é geralmente para a pessoa que ficou interessada em entender mais sobre a história antes de assistir. E a tagline, que é um termo um pouco mais desconhecido, é uma frase para gerar curiosidade. Então, por exemplo, a Atividade Paranormal, aquele filme, tem essa tagline: o medo é real. Vai aparecer no pôster, vai aparecer em diversos materiais de divulgação. Eu vou exemplificar que vai ficar mais fácil de entender. Aqui. Nós temos esses 4 filmes de exemplo aqui, que foram objetos de estudo para criar as taglines do filme Os Comedores de Batata. Então, por exemplo, o filme Hereditário, que é um filme sobre uma menina que, enfim, acontece várias coisas com a família dela, é um filme de terror. Tem as seguintes taglines em inglês, né, mas eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil. Hereditário tem: dê boas-vindas a uma nova geração do mal. Uma cabeça de pássaro decapitada nos diz que Charlie é a protagonista, né? Então faz aquela brincadeira com um passarinho me contou. Então, uma cabeça de pássaro decapitada me contou. Já esse outro filme, a Pearl, que é sobre uma moça também que tem vários problemas mentais, também é de terror. Ela é uma moça que quer ser uma estrela, ela quer ser uma atriz famosa e acaba não dando certo, então ela começa a matar todo mundo. Basicamente esse é o filme. Tem as seguintes taglines: a Pearl diz que você não pode matar os sonhos dela. 100% fresco da fazenda, que é onde o filme se passa. E ela tem o elemento X, né? Ela tem o que precisa. Por exemplo, A Bruxa, que é um filme de uma moça que acaba se conectando com o diabo. E também é de terror, né? As taglines seguem: somos todos filhos do pecado, o que é de errado nesta fazenda,
um conto de fadas satânico impregnado de terror, obedeça a ele. Então, assim, vocês entenderam, né? É para gerar essa curiosidade, mas de uma maneira que não seja realmente autoexplicativo sobre o que é o filme. Para os comedores de batata, nós primeiro fizemos uma lista de que temas esse filme falava, né? Então ele conta a história de uma moça, também camponesa, que quer sair daquela vida do cotidiano dela, não tá gostando da vida que ela tá levando. Então ela acaba se transformando num monstro, né? É um filme de terror. E com isso a gente separou esses seguintes temas, né? Segredo, batata, plantar, tédio, semente, florescer, mudança, rotina e campo. Esses elementos não só trazem a temática do filme de um jeito subjetivo, mas também elementos visuais que a gente pode explorar na hora de compartilhar, de divulgar esse filme. Eu já vou chegar nas taglines desse filme, eu só queria dar um outro exemplo de temática. Ventos Cortantes é um outro exemplo que eu vou trazer. Ele é um filme sobre uma bailarina que se apaixona por um vampiro, que é um pianista. Então, assim, a gente separou nas temáticas diversos elementos que podem ser elaborados, explorados durante a divulgação, que seria, por exemplo, para esse filme, né? Piano, uma partitura, sangue, presas de vampiros, sapatilhas, roupas de balé, espelhos, carta, a dança, balé, romance, um relacionamento abusivo. Então, assim, são temas tanto físicos, materiais, quanto subjetivos. A partir dessa elaboração dessa temática, a gente foi para o público-alvo. Mapear o público-alvo, né? Entender para quem que a gente está fazendo esse filme é muito importante. Então, a gente usa a ferramenta Persona, que é uma ferramenta que pega as principais características do nosso público e personifica em uma pessoa. Então, por exemplo, para Ventos Cortantes. A Ana, ela é uma bailarina, ela gosta muito de ver certos seguidores por essas redes sociais. Então, assim, eu sei que para a divulgação do meu filme, eu tenho que estar nas redes sociais que o meu público-alvo está acompanhando. Para Ventos Cortantes, a gente separou 4 nichos. Seria amantes de balé, fãs de romances sobrenaturais, fãs de teatro e artes performáticas e fãs de terror e suspense. Então a gente fez uma persona para cada nicho desse. E a partir de dados que a gente pesquisou, a gente elaborou como se fosse uma rotina dessa pessoa, né? Então a Ana, ela é uma bailarina, ela costuma ir para a escola de balé e ir num café aqui na cidade que muitos bailarinos vão. Então a gente tenta analisar justamente essas características personificando em alguém. Outra parte importante do mapeamento do público-alvo são os semelhantes, que são analisar filmes semelhantes ao nosso objeto de estudo, né? Nesse caso aqui, de Ventos Cortantes ainda, filmes que retratam bailarinas, que tem essa questão do relacionamento abusivo, de buscar a perfeição, da eternidade, que tenham vampiros, enfim, várias obras que são semelhantes à nossa. Essa parte, o diretor pode auxiliar você, porque provavelmente ele vai separar obras para referência da criação da obra dele. Então, separar essas obras é muito importante, porque a gente analisa quais foram as estratégias de divulgação desses semelhantes. Então, por exemplo, aqui, Abigail, que é um filme sobre uma bailarina vampira, então casava muito bem com o tema de Ventos Cortantes. Esse aqui é o Instagram dela, né? A gente analisou o Instagram justamente porque o nosso público-alvo utiliza muito o Instagram. Então, eu analisei a linha editorial, que é como foi a construção das postagens, né? O que foi postado primeiro? Foi o pôster, seguido do trailer,
que é aquele vídeo que divulga o filme com cenas que podem gerar curiosidade. Tinham teasers, que eram trechos do filme, com cenas também que poderiam gerar curiosidade nas pessoas. A gente analisou também o Whiplash, que é um filme sobre um baterista, que ele quer muito ser o melhor, e ele acaba entrando numa escola que tem um professor, né, um tutor muito agressivo, que força muito a barra dele, né? Então, essa questão de buscar pela perfeição casou muito bem com o filme do Ventos Cortantes, e por isso a gente analisou esse filme. Nesse filme, nessa estratégia, aliás, a gente analisou que eram utilizados muitas postagens no sentido de que o personagem falava com o público, né? Então, por exemplo, ele me fez tocar hoje. Era uma frase com um fundo de uma bateria ensanguentada, né? Mostrando como foi difícil aquela aula para ele naquele dia. Eu quero ser um dos melhores. Então, assim, são frases que podem gerar uma curiosidade para conhecer mais aquele personagem. Também, pelo outro lado, frases do tutor falando com ele, né? Aqui tem: você quer a parte? Então faça por merecer. Saia daqui antes que eu te destrua. São frases que ele fala no filme, né? E também algumas críticas que críticos especialistas que viram o filme escreveram, foi compartilhada para criar então essa linha editorial. Para o filme Os Comedores de Batata, a gente analisou esses 4 filmes aqui, que são aqueles que eu citei das taglines. Também a linha editorial. Eu não vou falar de todos eles porque, enfim, cada um tem suas características, eu vou citar só os mais importantes. Espero que vocês leiam o e-book inteiro depois. Mas o interessante do filme é que do Hereditário, por exemplo, que é um filme que, assim como Os Comedores de Batata, fala sobre família e sobre essa relação pai, mãe, filha, tem a apresentação dos personagens. Por exemplo, esse é o filho do filme, né? Então tem a foto dele, escrito o filho, e aí na legenda, na descrição da postagem, tem uma tagline insinuando mais um pouco sobre o personagem dele. Outras coisas que a gente vê também são criação de perfis em outras redes sociais, como se fosse a personagem existindo no mundo real. Isso foi bem bacana. A Charlie, né, que é a protagonista, ela constrói uns brinquedinhos no filme, e eles fizeram uma página no eBay, que é como se fosse um Mercado Livre dos Estados Unidos, onde ela vendia esses brinquedinhos. Então era como se ela existisse no mundo real, né, para poder trazer essa proximidade com as pessoas. Certo. Aqui ainda outro exemplo de Pearl, também bem parecido com Midsommar. O filme A Bruxa, ele trouxe algo bem bacana. Os fãs do filme, eles desenhavam, né, faziam fanarts, que são essas artes feitas por fãs, e o perfil compartilhava, né, então trazia essa troca de relacionamento com os fãs. Também continuaram essa questão do apresentar o personagem com um título, né, então a mãe, a filha, o pai. É algo que se torna recorrente. Quando tu começa a analisar os filmes de gênero, tu começa a perceber as semelhanças de divulgação deles, né? Depois a gente passa para o planejamento de conteúdo. Nós analisamos o nosso público, sabemos o mercado de concorrência, né? O que deu certo com a concorrência, o que a gente pode trazer para o nosso. Então, com todas essas informações, a gente vai planejar o conteúdo da divulgação, do plano de divulgação. Primeiro a gente faz um cronograma. Aqui tem algumas dicas de como fazer um cronograma. E a gente passa, eu acho que para a parte mais importante, que é a mídia on. A mídia on são todas as comunicações que são digitais, online, por rede social, ou que passa em algum tipo de vídeo, imagem, né? Tudo que é digital. Então, no filme, a gente pode produzir alguns tipos de conteúdo. Por exemplo, o making of,
que são bastidores, né, gravações dos bastidores dos filmes, depoimento, seja da equipe, do diretor, do elenco, ou até de pessoas que assistiram. Poder trazer o depoimento traz essa humanização para divulgação, né? A gente vê realmente pessoas falando sobre o filme. E tem o still, que são fotos posadas, que não são fotos de bastidores, né? Para divulgação do filme. Ela pode ser tanto tirada na hora da cena ou retirada pela pós-produção depois que o filme tá pronto, né? Eles tiram um print da cena do filme. Por que é importante pensar nisso? Durante a produção, isso é importante a gente pensar ali na parte do cronograma, a gente precisa selecionar momentos para produzir esse tipo de conteúdo, para produzir fotos still, para produzir fotos para o pôster, fotos e vídeos, né? Mas falando dos fotos, é mais fácil de entender a importância disso, porque depois, senão, a gente só tem o filme e prints do filme para usar nos materiais que a gente precisa. Eu acho bacana esse exemplo aqui. Vou pegar uma aguinha. Esses filmes de ação, eles costumam ter essa mesma maneira de fazer o pôster, que é o cara, tipo, bem, não queria usar as palavras, né, mas fodão, assim, mostrando como ele, domina o mundo e tal. Então, é muito utilizado esse tipo de pôster. E quando a gente analisa um semelhante, a gente pode ver, eu quero seguir essa onda do que é sempre feito, ou eu quero ir ao contrário disso, entende? Como eu posso me beneficiar desses posters? Aqui a gente usou, por exemplo, para Ventos Cortantes, que novamente é um filme sobre uma bailarina e um vampiro. A gente usou Crepúsculo, porque muitos fãs de Ventos Cortantes gostam de Crepúsculo, A Bruxa, e esse é Verônica, um filme de terror que, enfim, tem a garra e tal. Nós percebemos que a composição desses cartazes seriam interessantes para a nossa narrativa. Então, por isso a gente utilizou de base para fazer as nossas fotos de divulgação. Aqui entra novamente aquela parte dos elementos das temáticas que eu comentei. Por quê? Lá naquela tabela que eu fiz, sangue, presas, sapatilha, véu de noiva, porque, enfim, tem a ver com a temática do filme. Quando eu pego aquela tabela, eu consigo ver exatamente tudo que eu preciso tirar foto para depois compartilhar na divulgação. Então, a partir daquela tabela, a gente tirou fotos de alguns elementos para poder usar depois na hora da divulgação. Alguma pergunta até agora? Certo. A Media On, ela tem diversos tons, dependendo do que o seu filme é e qual público você quer atingir. Eu gosto bastante do case da Netflix, né? A Netflix, ela personifica ela mesma, então é a Netflix conversando com a gente, a Netflix sugerindo filmes pra gente assistir, e ela usa bastante desses memes, assim, por exemplo, esse aqui é da série Bebê Rena, enviado do meu iPhone escrito errado, né? O celular dela escrito errado. Só dá para entender essa cena quem viu a série. Então, quem não viu a série vai ficar curioso para entender essa situação. Essa aqui, por exemplo, se você pode ouvir essa imagem, nós somos amigos. Que é a cena de Stranger Things, a série Stranger Things. Que é um meme, enfim, para o pessoal se relacionar ali, o pessoal que gosta de Stranger Things vai comentar, e a Netflix vai responder, e vai gerar todo aquele buzz, burburinho em torno da série, né? Outro exemplo legal é o do Minha Mãe é uma Peça, filme nacional. Como o filme ele tem essa faixa etária um pouco mais velha, claro, ele é um filme de comédia, abrange muitas pessoas, mas é uma mãe que lida com várias coisas, então o público-alvo realmente principal são mães. O Facebook do filme... Ok. O Facebook do filme, ele retrata a Dona Hermínia, que é a protagonista, a mãe,
como se aquele perfil fosse dela. Então é ela conversando com as pessoas, ela dizendo, não quero que faça, eu quero que você me ensine. São frases que mães utilizam bastante. Então, assim, é muito bacana essa personificação que tem nos perfis. Essa é uma maneira bastante legal de divulgar. Ainda na mídia on, eu trouxe aqui o nosso exemplo de linha editorial usada nos comedores de batatas, que foi o processo criativo que a gente teve para montar a divulgação. Aqui está em formato do feed do Instagram, que são 3 colunas, né? E a gente visualiza isso de baixo para cima, porque quando você vai postando, a postagem vai indo para o final. Então a gente montou isso aqui com base nos semelhantes. Vocês podem ver que tem aquelas postagens explicando os personagens, o pai, a mãe, a avó. E dentro dessas postagens, na descrição da imagem, a gente usou as taglines que a gente fez lá no começo. Então, por exemplo, na parte do irmão, a gente escreveu batatas, 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 que é uma coisa que representa ele, na narrativa do filme. O pai, plantamos, colhemos e comemos, que é uma coisa que ele fala no filme, identifica muito o personagem dele. A mãe, somos jogados fora igual casca de batatas. O carteiro, é pura maluquice culpar o carteiro pelas más notícias que recebemos. A avó, aos vencedores, batatas. E a filha, ela cultiva um segredo sombrio. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala do personagem, a gente marcou os atores que faziam esses personagens, e isso já gerou também uma certa revelação de quem que é o elenco do filme, quem que faz parte. Além disso, a estratégia inicial foi baseada nos outros semelhantes, que é iniciar com o pôster, depois com a data de estreia, que está em agosto, depois com a declaração do diretor, um pouquinho de como que surgiu o filme. Aqui a gente também já decidiu o que seria arte estática, o que seria carrossel, o que seria Reels, que são esses que tem o ícone de Reels, né? A gente já definiu não exatamente que dia ia postar, mas qual a ordem que seria postada as coisas, para não ficar repetitivo, né? Ou não postar 2 personagens em seguida. Tem sempre 2 postagens entre essas. Eram 3 postagens por semana, a gente definiu desse jeito. Tá. Outra tática importante também foi a questão da crítica. A gente intercalou profissionais que conhecem cinema e viram o filme exclusivamente antes da estreia, fizeram algumas críticas e a gente publicou isso para as pessoas verem, olha, tem pessoas muito legais falando sobre esse filme. E também fanarts, isso eu vou falar mais pra frente, mas são artes feitas por fãs que a gente foi intercalando. E desse jeito a gente fez a linha editorial do filme. Nesse exemplo em específico, o filme já tinha sido gravado, então eu tive que pegar o filme pronto e pensar em como compartilhar ele depois. Já o Ventos Cortantes, que é aquele outro exemplo que eu dei, a gente fez, desde a pré-produção, esse planejamento. Opa! Aí a gente vai para a mídia off, diferente da mídia on. A mídia off são plataformas não, são canais tradicionais, físicos, então panfletos, outdoor, buzzdoor, que é quando você coloca um adesivo no ônibus, adesivos, enfim, coisas físicas. Por que é importante pensar nisso? Né? A gente acaba, às vezes, deixando de lado porque orçamento e dá mais trabalho nesse sentido, né? Quando a gente analisa o público-alvo, a gente precisa entender aonde eles habitam, né? Aonde eles costumam passar em sua rotina. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que eu acho bem bacana. Não são de filmes, né? Mas dá pra gente aplicar. Por exemplo, o McDonald's colocou numa rua bem movimentada, pintou numa faixa de pedestre, né? Essas batatas para dar fome nas pessoas, para a pessoa lembrar do McDonald's e dar fome nela. E esse aqui era um shopping pet friendly, que muitas pessoas passeavam com seus cachorros, então eles colocaram no chão uma imagem de um cachorro se coçando, e quando visto de cima,
eram como se as pessoas fossem várias pulgas que faziam aquele cachorro se coçar. Então, assim, as pessoas que andam com cachorros andam nesse shopping. Então, eu vou fazer essa propaganda do meu remédio contra a pulga nesse shopping onde andam as pessoas. E não só isso, mas de uma maneira criativa, né? Uma maneira que chama muita atenção. Aqui eu trouxe alguns exemplos de mídias off, né? Dessas aplicações de divulgações fisicamente. Aqui são revestimentos de ônibus e caminhão, que é bus door, que a gente chama. Então, por exemplo, aqui, que é uma cobra enrolando um ônibus, é a propaganda de um zoológico da cidade. Aqui é da série All of Us of the Dead, alguma coisa assim, da Netflix, que é sobre zumbis. Então, é um ônibus escolar com muitos zumbis dentro. Esse aqui foi até interessante, porque não era só um adesivo. A janela do ônibus era uma tela, então eram os alunos fazendo assim na tela. Claro, esse aqui não dava para andar, né? Era só um ônibus circulando pela cidade. Aqui são exemplos de pontos de ônibus. Esse aqui é de uma marca de perfume, eu acho. Então, mudou os bancos para algo mais clássico, mais elite, assim, para mostrar essa vibe que o perfume trazia. Aqui foi do filme Up, que é uma animação, que, enfim, tem a ver com balões, eles voam com balões, então eles colocaram os balões ali, interagindo com a imagem. Esse aqui é do PlayStation 2, que eles colocaram plástico bolha nesses painéis aqui atrás dos bancos, para o pessoal interagindo enquanto esperava o ônibus. Uma coisa simples, mas assim, que já traz alguma experiência a mais. Aqui são exemplos de outdoor. Esse aqui do Drácula são estacas fincadas no outdoor, e com a projeção da sombra à noite, formava a silhueta do Drácula. Então era um outdoor mais interativo nesse sentido. Aqui do Tocha Humana, né, do Quarteto Fantástico, era como se ele estivesse atravessando o outdoor, como se ele tivesse queimado o outdoor. Enfim, outros exemplos que não são outdoor são em prédios e em passagens de metrô, ônibus. Vai depender do tipo de divulgação que tu quer fazer. Agora da série Ruptura, que montaram o cenário. Exatamente, eu acho que tá por aqui. Deixa eu... Cadê? Aqui. Isso a gente pula para o elemento X, que é assim, além de ter algo lá, a pessoa se sente parte da narrativa de algum jeito. Então, assim, vou usar esse exemplo da Ruptura, né? Ruptura é uma série da Apple que conta, enfim, a história de várias pessoas que estão no escritório, só que elas não têm contato com fora do trabalho, elas não têm memória da sua vida normal, elas só têm a memória do que acontece no trabalho. Então eles montaram essa estrutura com os personagens trabalhando no meio nem sei o que foi, num metrô, em algum lugar assim que passava muita gente, com as paredes de vidro, né, para o pessoal interagir, é como se eles estivessem realmente dentro da série, porque eles não sabem nada do que está acontecendo, né? Eles não saíam do personagem. Teve uma situação semelhante com esse aqui, na verdade, é do jogo, do Homem-Aranha 2. Eles espalharam vários carros e caminhões capotados pela cidade e prenderam eles com essas teias, como se fosse o Homem-Aranha que tivesse passado ali, e colocaram alguns atores atuando como guardas. Então eles paravam assim na frente e falavam, não se aproxime, o Homem-Aranha já vai vir cuidar disso aqui. Então, para a pessoa se sentir, no universo do Homem-Aranha. Esse caso aqui é do filme A Bruxa de Blair, que é um filme que é como se fosse é um falso documentário sobre alguns estudantes que foram para uma floresta e a bruxa pegou eles. Mas o que eles fizeram para a divulgação do filme foi tentar convencer as pessoas de que o filme era realmente um documentário de algo que aconteceu de verdade. Então eles começaram a espalhar cartazes de desaparecido dos personagens, deixaram os atores um pouco mais escondidos da mídia, né, até o filme lançar e tal. Algumas pessoas realmente acreditaram que o filme era de verdade, né, que tinha acontecido realmente aquela morte daquelas pessoas porque foram na floresta gravar um filme. Então, é trazer
essa narrativa para o nosso mundo, para fazer a pessoa se sentir dentro da narrativa também. Deixa eu só voltar um pouquinho. Sim, tá. Falei do outdoor. Meu, muito dinheiro, né? Botar um outdoor numa cidade. Mas, assim, dá pra gente fazer coisas menores, mas criativas. Então, por exemplo, o filme It, a Coisa, que é daquele palhaço que atrai as pessoas com balão vermelho, fez essa divulgação que eu achei genial. Tá escrito aqui, It is closer than you think, né? Que é estar mais perto do que você pensa. It, a Coisa, nos cinemas dia 7 de setembro. Então é a divulgação do filme, com o balão preso no bueiro, tem tudo a ver com a narrativa. É algo que talvez eles não fizeram. Algo que talvez, se eles não tivessem dinheiro, eles não precisariam fazer por vários bueiros da cidade, porque fazendo em um e tirando foto, e essa foto viralizando, já é suficiente. Então, essa pegada na praia, por exemplo, também. São ações que a gente pode fazer. É interessante ter no mundo físico, mas se a gente fizer uma e der muito certo, e ela viralizar, é o que funciona. Eu trouxe, por exemplo, aqui, de Ventos Cortantes, que é o público bailarinístico, que nem eu falei para vocês. A gente sabe que em Joinville tem um festival de dança, então durante o festival de dança nós fizemos uma ativação no shopping Garden, que é onde estava rolando uma das ações do festival, para que o público fosse lá no nosso espaço, tirasse foto. A pegada que a gente quis ter era assim, dance como se fosse a sua última vez. Porque no filme, a Lisa, que é a bailarina, ela tá nessa linha de vida e morte por conta do vampiro, né? Então dance como se fosse a sua última vez. E aí a pessoa que dançava lá no local e marcava o Instagram da produtora, ganhava um ingresso para a estreia do filme. Então foi algo simples, né? Era só um espaço com linóleo, que é aquele tapete que a bailarina dança em cima, né? A sapatilha precisa de um lugar específico, mas que deu muito certo porque era onde o público estava, né? Onde o pessoal do festival de dança estava atuando. E essa ação foi legal, que a gente atingiu pessoas de fora de Joinville também, porque muitas pessoas vêm para Joinville por conta do festival de dança. Ok. Como a gente está de horário. Quem aqui já assistiu Saneamento Básico? Filme nacional, tem essa cena que eu adoro. Olha, quem vem lá? Silene Seagal. É muito bom. É uma sátira, basicamente, para essa ferramenta aqui, que é a publicidade indireta, que é você fazer propaganda de um produto, marca, dentro do filme, sem que pareça que é uma propaganda, seja no mundo comum do filme. Então é alguém tomando uma Coca-Cola e a marca aparecendo. E no filme eles fazem essa brincadeira porque eles querem fazer a propaganda desse vestido que ela tá usando. E daí ela conversa com esses moços aqui, eles perguntam onde que ela tá indo, ela fala que tá indo pra festa de formatura dela. Eles falam, ai, que vestido bonito, foi você que fez? Ela diz, não, eu comprei no Só Lindezas. E aí eles cortam e acham muito forçado, então eles decidem fazer de outro jeito. Que eles perguntando, que bonito, vestido novo, e ela falando, sim, como é que você sabe? E eles falam, porque você ainda tá com a etiqueta. E ela pega a etiqueta e joga a etiqueta no chão, e a câmera vai lá e foca na etiqueta. Só Lindezas, aparece a logo. Então, assim, é uma piada para isso, né? Mas, assim, como a gente pode utilizar a publicidade indireta de uma maneira que não só fique tão escancarado assim, mas de uma maneira que possa contribuir financeiramente para o filme, né? Eu vou trazer aqui um exemplo. De Ventos Cortantes, foi uma produção recente, por isso o e-book tá cheio dela. Mas assim, Ventos Cortantes é um filme que lida com balé. As coisas de balé são muito caras. A gente não tinha um orçamento muito grande para isso. O marketing conseguiu trazer mais orçamento para a produção. Vocês estão entendendo a importância da gente pensar o marketing desde o início do projeto? A publicidade indireta que a gente fez no filme
é bem direta mesmo, porque não chega a aparecer nenhuma marca em si, mas eu vou explicar como a gente trouxe benefícios para as marcas que participaram do filme, né? A gente chama essas marcas de parceiros, né? Então a gente tem, por exemplo, a Capésio, que é uma marca de sapatilhas. A gente entrou em contato com a Capésio, explicou sobre o filme e disse que se eles dessem um desconto ou, enfim, fornecessem as sapatilhas, a gente traria benefícios para eles por estarem no filme. Eles toparam, conseguimos 2 sapatilhas na faixa, assim, é muito caro uma sapatilha, a gente conseguiu 2, porque era para bailarina e era para dublê, né? Era para bailarina personagem e a bailarina que dançava realmente, a dublê. Então a gente conseguiu as sapatilhas. Aqui a gente conversou com uma marca joinvilense, de um bailarino que costura, bem bacana ele, é o Ed's Brand, o nome dele, da marca dele, e ele faz roupas de balé. Então a gente entrou em contato com ele, para ele fornecer os figurinos do filme, porque também não dá para gravar um filme de balé com roupas de ir na academia, por exemplo. Tem que ser uma roupa mais específica, assim. E a gente conseguiu que a nossa personagem tivesse 3 looks com a marca dele. Enfim, vários outros exemplos, depois vocês podem ler com calma. Mas como a gente fez isso, eu acho que é o mais interessante, porque se torna um pouco assustador, assim, chegar e falar com uma marca e pedir ajuda, né? Mas a gente pode fazer isso mostrando o quão profissional é o filme. Por exemplo, aqui eu dou uma estrutura de como montar uma proposta comercial para entrar em contato com essas marcas, com essas empresas, né? Que seria, aqui como eu falei, a gente não tinha gravado o filme ainda, então eu tinha que dar um jeito de utilizar imagens de banco de imagens, já que a gente não tinha fotos do filme que a gente queria fazer. Nesse momento, aquela temática entra novamente, porque eu preciso traduzir a essência do filme sem ter gravado o filme ainda. Então tem que ser fotos, cores, fontes que falem sobre a essência do filme. Aqui era piano, vampiro, terror, romance. Então, com aquela lista eu consegui elaborar essa identidade visual, sem ter a identidade visual do filme ainda. A gente fez, então, uma proposta base, eu usei essa proposta para todas as marcas, só mudando realmente as informações, que é, então, a capa do filme com o título e a imagem provisória, explicando o que é o filme. Aqui eu coloquei a sinopse, que é aquele resuminho da história. O Star System, que é o sistema da estrela, eu vou falar isso mais para frente, mas basicamente é você falar quem de importante está no seu filme, né? Se você tem um ator muito famoso, ou importante para a região, ou para aquela empresa também. Aqui foi importante a gente dizer para a empresa de sapatilhas que teria uma bailarina formada no Bolshoi que ia dançar no nosso filme, para eles ter credibilidade que ia dar certo. Então, depois do Star System, que é essa dizer quem de legal está no nosso filme, a introdução da proposta, aqui eu coloquei que estamos buscando parcerias para agregar o nosso filme com sapatilhas. Já deixei claro o que eu queria para eles. Mas depois eu fui para por que você tem que apoiar o nosso filme? Por que você tem que investir no nosso filme? Olha a palavra que eu usei, investimento. Para mostrar para eles que eles também vão ganhar algo com isso, né? Expliquei que Joinville é a cidade da dança e que é muito importante a marca se conectar com quem é fã de balé, de filme, de balé, enfim. Então eu fui para as contrapartidas. Contrapartidas são coisas que a pessoa também vai ganhar se ela apoiar você. Então eu expliquei para ela o que ela ia receber em retorno, tanto subjetivamente, no sentido de todo mundo que ver o seu filme e ficar sabendo que a Capésio vai saber, né? Coisas objetivas, tipo, vamos produzir 2 vídeos, reels, da nossa bailarina falando o quão confortável é a sua sapatilha, ela dançando e, enfim, mostrando a sapatilha num close. Aqui eu descrevi exatamente o que a gente ia fazer de material promocional para dar em troca desse apoio deles, né? Falei que a gente ia participar do festival de dança lá no Garden, com aquele espaço, e que aí seria usado a sapatilha deles para fazer o material de divulgação. Tem uma imagem, acho que dá até para voltar aqui. Aqui,
essa imagem da sapatilha é a sapatilha deles, assim. Então, tipo, olha, tinha uma parede inteira com a sapatilha deles lá no festival de dança, né? Contrapartidas, o que eles vão ganhar com isso? E depois, o penúltimo slide, o que a gente quer, o que a gente precisa deles, os detalhes do apoio solicitado. E nesse sentido foram, preciso de 2 sapatilhas. E no final, informações adicionais, contato, enfim. Essa estrutura, você mudando para o seu filme, ela funciona para entrar em contato com várias empresas e marcas para apoiarem o seu filme. Só que aqui tem um ponto bem importante que eu até gostaria de destacar, que é o compromisso e a transparência que a gente precisa ter com essas empresas quando for fazer esse tipo de atuação, né? Se você prometer algo para a empresa, você tem que cumprir. Você tem que entregar os vídeos que você prometeu, você tem que entregar as fotos, todas as divulgações. Claro, podem acontecer contratempos, mas assim, você tem que se justificar, né? E também ser transparente no sentido de mostrar o seu portfólio, mostrar as outras produções que você já fez, para mostrar o nível que você tá. Também não pode prometer que vai postar na Netflix, sendo que você não tá num nível que tenha um contato de alguém da Netflix, por exemplo. Porque a gente está representando o nosso setor, o setor do audiovisual. Então, se você faz algo com uma empresa e vacila em algum sentido, tu está representando o teu filme e todo o setor audiovisual. Se a outra pessoa for lá, outra pessoa de audiovisual for lá e pedir algum auxílio, a empresa já vai ficar com o pé atrás porque já não deu certo aquela vez. Agora, por outro lado, se der certo, se der muito certo para ela, é uma empresa que vai querer apoiar mais filmes. Então, assim, a importância de tomar muito cuidado nessa questão, que, claro, pode beneficiar muito, mas também pode trazer alguns problemas para o nosso setor se não for bem executado, né? A gente precisa ser bem profissional nesse sentido. Aqui é o Star System que eu tinha comentado, que é o sistema da estrela. Vocês já viram que tem alguns posters que o pessoal tem os personagens e daí tem aquela grande estrela, aquele grande Leonardo DiCaprio assim, no meio do pôster, porque ele é o cara, eu vou ver o filme por causa dele. O Star System é isso, é a gente atrair as pessoas porque certas pessoas estão nesse filme. A gente tem, por exemplo, o filme da Enola Holmes, que é feito com a Millie Bobby Brown. Ela é a atriz que faz a Eleven em Stranger Things. E eles fizeram a divulgação do filme dela com base no quão famosa ela era por conta do Stranger Things. Então, por exemplo, nesse vídeo que a Netflix postou, é a personagem Enola, que é desse novo filme, com um jornal, assim, tapando o rosto dela, não dá pra ver que é ela, e tá tocando a música do Stranger Things, tá tocando a música da série. E aí, quando ela baixa, o pessoal vê que é ela, já ficam tipo, alguma coisa de Stranger Things vai rolar. Mas ela fala, não, você tava esperando alguma outra pessoa? No sentido de que ela não é a Eleven, ela é Enola, ela é de outro filme. Então, assim, para fazer essa brincadeira de o pessoal ir ver esse filme, porque justamente é a Eleven em outro filme. No caso, a Millie em outro filme. Claro, isso pode ser utilizado no sentido de pegar um ator ou atriz muito famoso de fora e trazer para cá para a gente filmar, mas também pode ser utilizado com os nossos profissionais e artistas locais. Então, por exemplo, os atores de ventos cortantes. O Will, ele é um dançarino aqui de Joinville, e a gente divulgou bastante isso para dizer, tanto para as pessoas que já conheciam ele, que gostavam de dança, irem assistir o filme. E a Adria, ela é uma artista também aqui de Joinville, e a gente também utilizou esse sentido para divulgar o filme, de, olha, essas pessoas que são aqui de Joinville, que são artistas, estão nesse filme, olha que bacana. Então aqui tem vários exemplos de como a gente utilizou a pessoa deles, né, o estrelato deles, para divulgar o filme. Aqui eu já tinha dado um spoiler antes. Aqui eu só gostaria de destacar essa questão de trazer a narrativa para o mundo real.
né? Então, se você imagina um filme mais antigo, que se passa ali nos anos 60, 70, imagina que legal seria fazer uma exibição desse filme em cinema drive-in, que é aquele cinema que é num estacionamento, que tem a tela grande, e era trazer o pessoal que está ali assistindo um filme dessa época, como se eles estivessem naquela época do filme. Então, trazer essa conexão de o universo do filme para nós. Outra questão são os produtos derivados. Outros jeitos da gente trazer o universo para a gente, para o mundo real, o universo do filme para o mundo real. Por exemplo, aqui, o filme da A Fantástica Fábrica de Chocolate e do Wonka, que é o mais recente, né? Ele tem esses produtos derivados. A Fantástica Fábrica de Chocolate é um filme que fala sobre uma fábrica de chocolate que produz um chocolate que tem um bilhete dourado, e se você acha aquele bilhete dourado, é tudo de bom. Eles foram lá e fizeram realmente o chocolate para a pessoa se sentir nesse universo do filme. Claro, daí pode ser outras coisas, como estampas de camiseta, Funkos Pops, né, aqueles bonequinhos. A própria suporte de pipoca eu achei bem inteligente, que eles fizeram a cartola do Willy Wonka, que é o personagem que usa bastante cartola, então o pessoal andando pelo shopping com essa cartola foi algo bem bacana. Tem também os lanches temáticos, como Burger King e McDonald's geralmente fazem, com bonequinhos, ou o próprio lanche tem uma cor, um sabor, uma estética diferente. Eu trouxe aqui outro exemplo também de ventos cortantes, que a gente fez um milkshake temático do filme. Era um milkshake vampiresco, que foi lançado durante a semana de Halloween. O pessoal realmente ter essa extensão do filme de poder provar um milkshake um pouco diferente. Tem a questão do lançamento do filme, que é muito importante pensar sobre quando, onde, como vai ser feito, se vai ser mandado para festival ou não. Se vai ser mandado para festival, a gente tem que pensar que talvez precise da questão do ineditismo. Alguns filmes, eles precisam disso. Então, novamente, aqui volta para a questão das metas. Se eu quero que o meu filme passe por vários festivais, talvez não seja tão interessante fazer um lançamento físico, né, tão grande assim, antes de ele passar pelos festivais. Justamente essa parte vai de produção para produção. Deixa eu passar aqui. Tá. O kit da imprensa. Essa parte é importante, tanto para alguém que quer fazer um lançamento físico, quanto para um festival, enviar para festival o filme. A gente tem esse conjunto de informações que o filme precisa ter, que seria a sinopse, a logline, quem que fez parte do filme, o trailer dele, e ter ele separado numa pasta online, ou enfim, para ficar fácil para mandar para quem precisa divulgar o filme, para o pessoal da imprensa, ou então para a inscrição de um festival. Isso é muito importante ter separado essas informações, fotos da produção, né, os stills, que eu tinha comentado, as fotos de divulgação, o pôster em vários formatos, o pôster em inglês, se for para festival internacional. Enfim, ter isso separado sempre é muito bom. E aqui eu estou utilizando um exemplo de ventos cortantes, que foi numa análise de semelhantes do filme Abigail, que é um filme sobre uma bailarina vampira. Ela, na divulgação do lançamento do filme, eles enviaram para vários influencers uma caixinha de música, né, que está aqui na caixa, com a frase que ela fala no filme, que é: me desculpe pelo que vai acontecer com você, já que ela é um vampiro, né? Então, o pessoal recebia esse convite especial com a caixinha de música, com as artes do filme, e compartilhava, né? Tirava foto, postava nas redes sociais. Ai, muito obrigada, com certeza eu vou, aquela coisa. E a gente decidiu fazer isso, então, para o Ventos Cortantes, só que substituindo essa ideia por um piano de chocolate, já que o vampiro, ele é um pianista, e a frase é: você está convidado para o último concerto de Lisa, já que tem essa brincadeira com o último concerto dela, porque ela vai morrer.
Então a gente fez para 10 influenciadores locais esse envio com pianos de chocolate e o kit de imprensa, que era realmente as informações quando seria o lançamento, quem que tá no elenco do filme, link para trailer, enfim, essas partes. E a pessoa recebendo, ela compartilhava, e o pessoal ficava sabendo do lançamento porque a pessoa foi convidada, enfim, ela mesma ajudava a divulgar. Essa é outra parte muito importante, porque, como eu falei, o ideal seria você fazer o planejamento antes do filme ser gravado. Por quê? Enquanto o filme está sendo gravado, se você tiver uma lista de tudo que tu precisa tirar foto ou gravar, facilita muito. Então, fazer um cronograma para a produção dos conteúdos, para você poder alinhar com as diárias de produção do próprio filme, é muito importante. Então, nessa parte é preciso conversar com o assistente de direção, com a própria produção, dizer o que você precisa, você como marketing precisa, para poder alinhar com o resto da produção. Então, assim, o personagem tá lá, vestido com uma certa roupa, e é a última vez que ela vai fazer aquela roupa naquela diária, e eles querem mudar a cena. Não, calma aí, gente, segura aqui, ó, tá no nosso cronograma que a gente precisa tirar uma foto desse ator com essa roupa, fazendo tal pose, sabe? Então, tipo, é muito importante ter esse controle para não perder nada, realmente. Tanto questão de bastidores, assim, eu percebo muitas vezes que tem algumas etapas de produção que são muito complicadas de fazer. Meu, preciso capotar um carro que não sei o que, não sei o que lá. A gente precisa de bastidor disso, a gente precisa de um making off disso. Então, anotar no nosso cronograma de produção que tem que gravar o pessoal capotando o carro, porque isso vai ser uma parte muito interessante de divulgar depois. Para fazer esse cronograma todo, para fazer toda essa divulgação, a gente precisa pensar na equipe. Aqui não dá para ver, mas é uma estrutura de funções dentro do cinema. Então, a gente tem as várias equipes, né? Produção, direção, fotografia, arte, som, edição. Então, na equipe de arte, temos o diretor de arte, o assistente, o cabeleireiro, o maquiador, enfim. E quando a gente fala do marketing, geralmente é um designer, se tem ainda, né? E a pessoa que grava making off e tira foto. Então, assim, a gente precisa pensar no marketing também como parte desse processo, parte dessa equipe. Vocês podem ver que o marketing está aqui, ó, ele tem a mesma quantidade de profissionais que os outros. Seria muito interessante a gente poder criar uma equipe, dar importância para essa equipe como a gente dá para um diretor que tem assistente, que tem cabeleireiro, maquiador, enfim, uma equipe completa, né? Não só 2 pessoas. Então aqui eu coloquei, só para no mundo ideal, né? Um diretor de marketing, que é essa pessoa que vai pensar em todo esse planejamento, um publicitário, assessor de imprensa, essa pessoa que faz a conexão com TV, rádio, vou falar mais pra frente do assessor de imprensa, um designer gráfico, um social media para ficar publicando, administrando as redes sociais, um fotógrafo still para o set, o assistente de fotógrafo still, porque o fotógrafo não consegue fazer tudo sozinho. Por que o câmera tem assistente e o fotógrafo still não tem? O making off. Então, assim, uma pessoa para foto, uma pessoa para vídeo e seus assistentes. E um editor de vídeo, porque não dá para pedir para o cara que está editando o filme editar coisa de making off também, ele fica muito sobrecarregado. Então, um editor de vídeo só para marketing também. Equipe ideal. Tá, Mariana, mas eu não tenho orçamento para isso. Pois é, isso é bem a nossa realidade e tem algumas coisas que você pode fazer para contornar isso. Uma delas é trabalhar com estudantes e estagiários de publicidade, de design, que estão começando, que precisam criar portfólio. Então, eles precisam de cases reais para trabalhar. Só que é importante lidar nesse sentido com um ambiente de aprendizado. A pessoa pode nunca ter participado de um set e está sendo um fotógrafo de bastidor. Então, tu precisa explicar para ela como que funciona um set, né? Não é só pegar essa pessoa porque realmente
pode receber um salário menor e jogar ela lá. Ela precisa desse apoio seu, né? Então é uma troca que vai ter. Outras questões também são trabalhar com aquela parceria que eu tinha comentado, talvez com uma agência de publicidade e afins. Depois da produção do conteúdo, a gente vai para a distribuição do conteúdo. Isso pode ter até antes do filme começar a ser gravado, dependendo do conteúdo que a gente está pensando para o nosso filme. Então, se você quer fazer conteúdo sobre os ensaios, sobre alguma preparação de figurino muito específica, enfim, aqui é onde você faz o cronograma de como você vai distribuir esse conteúdo. Aqui eu fiz uma parte sobre festivais de cinema, é uma parte um pouco mais complexa, então é mais fácil vocês lerem sobre, que é realmente sobre essa discussão do enviar primeiro para festival e depois fazer um grande lançamento, ou o contrário, o que eu faço? Vai realmente para a questão de qual é a sua meta, qual é o propósito do teu filme. Aí sobre a imprensa, que eu tinha comentado do assessor de imprensa, que é esse profissional que faz essa ponte entre TV, rádio, outras mídias, como por exemplo uma conta no Instagram, que é um jornal que fala sobre coisas que acontecem na cidade. O assessor de imprensa é alguém que é bem importante ter na equipe. É difícil achar assessores de imprensa que não tenham muitos contatos, né? Então, realmente, esse é um ponto muito importante. Eles escrevem releases, que são textos bem informacionais. Vou dar um exemplo, é mais fácil de explicar. Quando a gente fez Ventos Cortantes, tinha a estreia do filme. Então, a nossa assessora de imprensa escreveu um texto dizendo onde ia ser a estreia, o que ia ter, qual que era a sinopse do filme, o porquê que era legal fazer parte dessa estreia, o quão importante era isso para o cinema de Joinville, enfim. É um texto, tem imagens também da produção, e esse assessor de imprensa faz esse contato com várias pessoas que estão à frente, encabeçando TV, rádio, podcasts, enfim. Acho que essa parte mais difícil da divulgação de um filme, que é criar uma fanbase, criar uma base de fãs, né? Você lançar o teu filme, a pessoa assistir e ela continuar fã, ela continuar querendo falar sobre aquilo, querer rever de novo, enfim, é a parte mais difícil, e criar ela, né, desenvolver essa fanbase é bem difícil também. Eu trouxe aqui o exemplo do Duolingo, que é esse aplicativo de ensinar idiomas, né? Majoritariamente inglês e espanhol, mas enfim, vários idiomas. E ele tem uma fanbase muito grande, mesmo de quem não quer aprender outro idioma. Isso é muito bacana de perceber. Nas redes sociais dele, ele também, assim como a Netflix, personificado, é o Duolingo, né? A coruja Duolingo, o personagem Duolingo, e ele faz vários memes, ele conversa com as pessoas que não fazem as lições dele. Então, assim, é outro case bem bacana de fanbase, realmente, de como lidar, como construir e continuar mantendo o interesse das pessoas por algo em específico, né? O filme da Barbie, por exemplo, trouxe algo interessante, que é usar os seus próprios fãs para divulgar o seu filme. Essa é a grande chave da fanbase, o porquê é importante ter uma fanbase. Então, fizeram aquelas artes, que é o nome da pessoa em cima, essa pessoa é uma Barbie, ou essa Barbie é alguma coisa, essa Barbie é astronauta, essa Barbie é não sei o quê. Então, a Margot Robbie é uma Barbie, enfim. E meio que deixaram esse template para os fãs também fazerem parte dessa divulgação e eles fazerem as suas versões disso. Outro exemplo também nacional é do filme Minha Mãe é uma Peça. Eles fizeram um quiz, onde as pessoas podiam responder e ver qual personagem do filme elas eram, dependendo da sua personalidade e características.
Esse exemplo aqui é bem bacana. Eu percebo que, geralmente anime, mas acontece bastante também com esses filmes mais famosos, são que músicos fazem rap sobre a vida dos personagens, sobre a história daquele filme, e algumas pessoas às vezes acabam conhecendo o filme por conta daquele rap, por conta daquela música. E então você fazer uma parceria com algum artista que possa criar alguma obra, não só musical, né, mas uma obra sobre o seu produto audiovisual é algo bem bacana. Aqui eu trouxe o exemplo dos Comedores de Batata, que é um filme que tem essa estética meio surrealista, né? Batata envenenada, ou que tem alguma coisa ali que transforma a protagonista. Então a gente entrou em contato com vários artistas de Joinville para eles fazerem fanarts, né? Para eles verem o filme e fazerem obras a partir do que eles sentiram, do que eles acharam daquele filme. Então tivemos várias obras bem bacanas e essas obras elas foram publicadas naquela linha editorial que eu mostrei para vocês, dos Comedores de Batata, justamente para divulgar o filme, né, semanalmente. E também aqui eu trouxe as críticas que a gente entrou em contato, que escreveram sobre o filme, que também a gente publicou semanalmente. Isso aqui foi pensado justamente para criar essa base de fãs. E por último, nós temos as ações publicitárias. Eu vejo de duas maneiras. Temos o elemento X, que é aquela questão de trazer a narrativa para o mundo atual, aquele exemplo do Ruptura ou do Homem-Aranha, por exemplo. E tem as ações publicitárias, que são coisas realmente mais publicitárias mesmo, é bem escancarado que é uma publicidade. Mas também funciona e podem ser coisas mais rápidas, né? Também é importante, depois de ter todo o plano construído e de já ter aplicado algumas coisas, você voltar atrás e avaliar as suas metas, avaliar o que você já fez, se você cumpriu, se você não cumpriu, se alguma coisa mudou, se você percebeu que existe algum outro tipo de público que você pode trazer para sua obra. Então, é importante você avaliar as metas e aperfeiçoar elas, né, criar novas, e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar o conteúdo se você precisar mudar ele de direção. Nossa, é muita coisa. São 7 passos, né? Esse book ele traz esses 7 passos. E também aqui tem o QR Code no final dele para esse mapa de estratégias que traz bem resumidamente tudo o que eu falei nesses quadrantes que você vai completando. Se você completar tudo, você tem o teu plano de divulgação. O e-book e o mapa, eles são amiguinhos. Você tem que pegar o mapa e olhar o número dele e voltar no e-book e ler e ver os exemplos assim para entender. Eu acho um pouco difícil completar um mapa só por ele, né, sem ver o e-book, assim, justamente porque é muita informação para encaixar numa folha. Mas assim, se você já conhece, se você já pegou o jeito de como são esses 7 passos, de como são essas estratégias, daí fica mais fácil de completar. Tem a versão dele impressa, eu tenho aqui para vocês, se vocês quiserem levar para casa, enfim. E tem a versão dele online também, que é pelo Canva, e daí você pode completar ele colaborando com outras pessoas, enfim. É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade. A gente também vai fazer a etapa prática agora da oficina, que é justamente trabalhar em cima desse mapa. Alguém tem alguma dúvida? Certo? Todo mundo vai ficar para a parte prática? Não? Sim? Ok. Então, referências. Só queria agradecer realmente a presença de todos. Foram 2 anos de pesquisa para gerar esse book, para
fazer esse mapa, e aqui eu coloquei as principais pessoas que me ajudaram, mas teve muita gente envolvida, muitos produtores aqui de Santa Catarina que participaram das entrevistas e me auxiliaram nesse processo de estruturar, os meus professores. Enfim, agradecer a presença de vocês também. E é isso. Obrigada. Agradecer também a Rosemary, que ela teve que aguentar que eu falo muito rápido, né? E ela disse que eu tenho que falar mais devagar, porque são termos em inglês complicados, então que bom que deu certo. Obrigada.